Ah, aí apareceu. Graça e E aí, paz. pastor? Paz. Qual que é o nome do irmão? Pastor Otávio. Pastor Otávio. Tudo bem, Isso. pastorzão? Sim, aqui de Porto Velho, Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Rio do Norte. Eu já tive aí uma vez pregando. Meu Deus, onde eu tava? Foi numa igreja aí. Igreja, se eu não me engano, foi Igreja de Deus. Essa Igreja de Deus é bom, né, irmão? É, Mas foi Igreja de Deus no Brasil. Pastorzão, como é que estão as coisas por aí? Como é que tá a quarentena? Estão todo mundo em quarentena também? aqui também o negócio tá ficando mais restrito, né? Aqui na cidade, porque agora estão morrendo pessoas, né? Por causa do vírus. E agora o prefeito e o governador aqui estão fechando tudo mesmo de vez. E tá ficando ruim aqui a situação, porque agora, nessa semana, que entrou, muita gente foi demitida dos seus Uau! empregos e foi reduzido o salário de muitas pessoas por causa disso. E o toque de recolher aqui está começando a ficar pesado. Rapaz, o negócio vai Tem ser um sério. taxista aqui que faleceu anteontem, e esse taxista, ele andou com muita gente pegou táxi com ele, principalmente na rodoviária da cidade. Certo. Aí o alerta ficou legal. Aí é ruim, hein? Porque o cara faz É, transporte público e pega muita gente. Pastorzão, vamos lá. Eu vou abrir aqui um tempo aqui para a gente fazer perguntas. Tem alguma pergunta aí? tem sim. Eu estava acompanhando as perguntas agora aí dos irmãos sobre a Certo, questão dos anjos, né? certo, E eu respondi até uma história do senhor hoje sobre a certo. questão Do de dois Pember, livros. Isso, ou do Lawrence Wilson? isso. E eu já tinha feito aqui um estudo sobre os filhos de Deus, né? Eu vi esses filhos de Deus aqui em Gênesis. Então, eu peguei e fui puxar isso na Bíblia. Quando eu vi o seu stories, né, eu peguei e fiquei do lado do Pember, né? O senhor achou que o Pember está mais perto do que é certo? Isso. É. Do mais Então, coerente, pelo menos, se não for o certo, né? é, Entre os dois, né? mas, isso. Mas eu tenho, sim, eu tenho perguntas e tenho dúvidas e eu espero ter esclarecidas, eu espero, né? E se o senhor puder já botar em debate também, quando tem um versículo da Bíblia que está lá no livro de Pedro, do Certo. apóstolo Pedro lá, que ele fala que Jesus desceu para visitar os espíritos, né? Vamos lá no texto. Diz aí qual é. Segunda Pedro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Que Jesus desce às profundezas para visitar os espíritos. E quando... Bom, eu sempre aprendi na igreja, né? Que isso era as almas que Jesus tinha ido visitar. Certo? Certo. Vai lá, fica à Deixa eu vontade. ver se eu acho aqui. Então, isso, 1 Pedro 3,19. No qual também pregou aos espíritos em prisão. Certo. Lá no livro de Judas, o Judas ele comenta sobre os espíritos, né? Que estão aprisionados. A pergunta é: esses espíritos em prisão são os anjos ou são as pessoas? Porque as pessoas, pelo que eu sei, são as almas. Mas
a Bíblia aqui menciona sobre espíritos em prisão, e eu creio que os espíritos aprisionados são os anjos que fizeram algo errado lá atrás, em Gênesis, que foram os anjos. E Jesus pregou para eles? Não está dizendo que Jesus pregou, né? Deixa eu ver aqui. Está dizendo. E visitou, né? Pregou, foi? Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso. Vê aí. 1 Pedro 3,19. Vamos mudar de tradução. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Minha versão está aqui. Pregou. São as almas ou são os anjos? Essa é a dúvida. Você acha que ele pregaria para os anjos? Bom. Pode ficar à vontade, não precisa ter a Bíblia... Aqui na linguagem de hoje, sim, diz que no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Mesma coisa, pregou. Todas elas diz pregou. Vou mudar mais uma aqui. Mais uma tradução, só para a gente tirar todas as dúvidas, né? Sim, sim. E aí a gente parte para a ideia de desvendar o texto. Vamos lá. 1 de Pedro 3,19. As duas traduções que eu li até agora diz que ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, que estavam presos. Você disse que você fica na dúvida porque você entende que as pessoas são almas, né? Sim. Então, para dar a ideia de que ele pregou para as pessoas, teria que estar escrito foi e pregou para as almas que estavam em prisão? É esse o raciocínio? Essa é a dúvida. Rapaz, você achou um tema bom, hein? Porque quando eu estudei a questão dos anjos... Eu estou lendo o pensamento do pessoal. O pessoal está achando que você está falando besteira. Porque você sabe como é que é crente, né? Sei. Eles estão achando que você está falando coisas assim que não faz sentido, mas faz todo sentido. Todo sentido. Porque quando a gente... O seu argumento é que, como as pessoas são almas, a Bíblia, para distinguir as almas de um espírito comum, teria que dizer, foi e pregou as almas que estavam presas, não é isso? Isso. Mas, no entanto, a Bíblia diz, foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso. Ao invés de dizer as almas, não é isso? Por que eu cheguei nessa pergunta? Porque quando nós vamos puxar lá de Gênesis e chegamos em Judas, o que diz que está preso, estão aprisionados, são os espíritos. Né? Então, os espíritos citados nessas prisões são os anjos. Uhum. E quando chega nessa parte da Bíblia, aí diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisões. Certo que toda a vida, né, antes de eu chegar a esse conhecimento...
Desculpa, pastor, apliquei o texto aqui. 1 de Pedro 3,19. Pode falar. Então, quando chegou nessa parte aqui, que eu, por um acaso pulei e cheguei nessa parte, aí bateu aquela dúvida, porque eu falei, pô, toda a vida eu aprendi que isso aqui eram pessoas e eram almas, mas estudando isso aqui tudo, agora eu chego e vejo que isso aqui é espíritos, então a minha interpretação ficou, meu Deus, será que ele foi lá e pregou para os anjos que estavam em prisão, ou se realmente são as almas das pessoas que estavam lá? A Priscila conferiu aqui no inglês. Isso, porque dá a entender sim, que as pessoas que morreram antes de Cristo, sim. Porque dá a entender aqui que a Priscila conferiu aqui na King James em inglês, também está espíritos em prisão. Que dá a entender que antes de Cristo, as pessoas que morreram sem conhecer Jesus, lá onde estão presas, ele foi lá e pregou para elas e elas tiveram salvação lá na morte. Compreende? Uhum. Você sabe que o mais comum em todos os livros de teologia que eu li sobre esse assunto é o pensamento que você está tendo, né? O que é mais dito por todos os teólogos que eu já li até hoje sobre esse assunto é que esses espíritos aí, porque funciona assim, ó, lá embaixo, esse lugar que fala desceu, é chamado de duas formas, tá? Na Bíblia, é chamado regiões baixas da Terra. Ok? Teologicamente, os gregos têm um termo para isso aí, que é usado na teologia. Teologicamente é chamado acatótera. Acatótera, ou as regiões baixas da Terra, o mesmo lugar. E se supõe que a catótera, pastor, é dividida em 3 partes. Ok? O seio de Abraão, que também é conhecido como sepultura, sepulcro ou Sheol. Tudo uma coisa só. O grande abismo, que também é conhecido como o Tártaro. Ok? Sim. E o Hades. O Hades, que é o inferno. Então, essa dinâmica é a dinâmica teologicamente mais conhecida. Ok? E aí eles começam a desenvolver o raciocínio a partir de Hebreus 1,14. Quer ver? Dá uma lida lá. A partir de Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Esses não são todos eles. Aí Ele está fazendo uma pergunta, né? Não são todos eles espíritos ministradores? Não são todos eles espíritos ministradores? Ele está, na pergunta, ele está afirmando já. Porque, vou ler esse texto na linguagem de hoje para você entender melhor. Hebreus 1,14. Aqui, ó. A linguagem de hoje está aqui, ó. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão herdar a salvação. Então, está dizendo que os anjos são espíritos. Sim. Ok? E o texto lá diz que ele desceu e proclamou, pregou, ou proclamou, ou declarou aos espíritos em prisão. Daí vem a ideia de que aqueles espíritos são anjos, porque anjos são
espíritos. Espíritos. Ok? E esses anjos provavelmente caíram em desobediência na época de Noé. Sim. Que aí Sim. é o que o nosso amigo aqui, o Pember, vai falar. Não é isso? Eles caíram em desobediência na época de Noé. E tem um texto que diz que eles foram guardados ou presos no abismo, no Tártaro, aonde aguardam na escuridão o juízo daquele grande dia. Esse texto é 2 Pedro 2. Vamos lá? Bora. 2 Pedro 2. 4 e 5. Eu vou até pintar aqui na minha Bíblia. Alma ou espírito são sinônimos? De forma alguma, Ian. De jeito nenhum. Pelo menos Pode ler? não. Pode ler. Pelo menos não no meu entendimento, viu, Ian? Não dá para misturar alma e espírito, não. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Escute. Aí, a tradução não ficou boa por causa da palavra inferno, né? Sim, Concorda? A palavra sim. inferno aí acabou, porque aí tira da ideia que nós estamos carregando aqui no texto. Mas eu vou tentar pegar aqui uma outra tradução para a gente ver como é que fica. É o verso 4, né? E o verso 5, peraí. Ó, olha essa tradução aqui. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo lançados no Tártaro, vê? Aqui fica melhor. Ó, Sim. eu pintei aqui, vê se dá para você ver. Dá de ver. Vê aí? Sim, Tendo lançado no Tártaro. Aí bate a ideia do Pember. sim. Lançado no Tártaro, os entregou a abismos de escuridão, estando eles guardados para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, arauto da justiça, e mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui já bate com a ideia de que são anjos caídos, ok? E que realmente Jesus desceu para falar com os espíritos em prisão, com os anjos. Tá Então certo, dá de bater com essa ideia. tá certo você, Otávio. Então, tudo aquilo que... Bom, eu digo da minha parte, não sei se os outros irmãos aprenderam corretamente, mas tudo aquilo que eu aprendi em 10 anos na igreja foi que esses espíritos, foi que Jesus desceu para pregar para as almas. Ou seja, na minha cabeça e de toda a igreja, Jesus foi lá e desceu e pregou para as pessoas do tempo de Noé, né, que morreram até a crucificação dele. Foi pregar para essas pessoas, essas almas, e essas almas foram salvas por Jesus, porque Jesus chegou lá pregando para todo mundo a salvação. Você aprendeu isso nos últimos 10 anos? Bom, eu aprendi isso nos últimos 35. Então, quando eu puxei esse estudo sobre os anjos, quando eu cheguei aqui, deu um boot aqui na minha mente, aí eu fiquei, rapaz, agora lascou, porque nunca ouvi ninguém falar sobre isso aqui em Porto Velho, nunca ninguém jamais nem tocou nesse assunto, né? E quando eu vi agora essa oportunidade aqui do assunto dos irmãos aí, que foi muito bom, aí eu falei, rapaz,
agora é a hora de tirar essa dúvida e lançar a luz, né? Porque tava faltando isso agora nesse versículo. Dá-se então a ideia de que faz a separação. A Bíblia ela deixa muito claro que os espíritos presos são os anjos, né? Então, se agora quando chega nesse pedaço aqui, assim que é o anjo, segundo os textos, nós não temos mais dúvida. Agora nós temos que lembrar que o pessoal de antigamente não era acostumado a consultar tantas traduções, nem aos textos originais. A capacidade de estudo da massa protestante até muito pouco tempo atrás não era acessível como hoje, né? Então vamos lembrar disso. sim, As pessoas sim. não tinham tanto acesso e acesso tão fácil a textos originais, a diversas traduções. Eu mesmo já fui ministrar numa igreja que tinha uma Bíblia, a do púlpito. Então, todo mundo, quando ia ouvir a palavra, eles tinham que ir para a igreja e o pastor lia a Bíblia do púlpito. Ninguém mais na igreja tinha Bíblia, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar, e a Bíblia era caro, e não era a realidade daquele pessoal, e eles, culturalmente, também não foram ensinados que era importante ter uma Bíblia em casa, já que lá na igreja tem. Entendeu? E Sim. aí, então, eu já vivi isso, essa experiência. Então, parece que é estranho, parece que não acontece, mas principalmente nas regiões mais distantes dos grandes centros, isso acontece muito. O senhor aí em Porto Velho deve saber muito bem que há um costume, uma tradição das pessoas mais antigas, de não levar a Bíblia para a igreja. Sim, até hoje. Até hoje, vão para a igreja e não levam a Bíblia, porque isso virou Isso. cultural. Entendeu? Hoje não é nem porque não tem dinheiro mais, não é porque não tem acesso mais. Hoje A é minha porque briga, a minha briga virou. constante na igreja, nos cultos, é essa, que eu vejo, quando eu vejo gente sem Bíblia, todo culto estou falando, gente, vamos para uma Bíblia, pelo amor de Deus. Virou cultural, né? Virou cultural. Agora, a pergunta que tem que se fazer é o que ele foi falar com esses anjos, o que ele foi pregar, né? Porque quando você fala no Brasil, pregação, você vê que já tem até gente aí se manifestando, no sentido de qual é a necessidade dele pregar para anjo caído, para anjo em prisão, qual é a necessidade dele pregar para anjo? O brasileiro, ele entende a pregação como um ato de tentativa de conversão apenas, ok? Mas a palavra pregação vem da ideia de proclamação, de anúncio. Não necessariamente tem que haver uma conversão por causa da pregação. Mas quando você fala pregar no Brasil, é um intento de converter. E se esse é o intento de converter, ok? A pessoa já não vai aceitar que Jesus tenha pregado para um anjo. Por que Jesus vai querer converter um anjo caído? Ok? Isso não é possível. Mas o texto aqui, pregou, proclamou. O original aqui é proclamou. Jesus declarou aos anjos. Ele não estava pregando no intuito de converter anjos, mas de anunciar a eles que a sua encarnação e a sua morte, ok? Tinha resultado na consumação da salvação de um cosmos caído. A palavra é mundo nas nossas Bíblias, mas no original é cosmos. Lembre-se, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho. Deus não amou o homem como a gente pensa, porque a gente quando lê João 3,16, parece que você está lendo assim, ó, Deus amou o homem de uma tal maneira que enviou seu Filho. Mas a Bíblia não diz que Deus amou o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E a palavra mundo aí no grego, se você pegar aí, pode pegar o Oliver Tree e clicar ali no Strong, você vê que a palavra mundo é cosmos. Ele amou o cosmos, ele amou o todo, ok? E enviou o seu Filho. Então, provavelmente, o que creem os estudiosos, pelo menos a maior parte dos estudiosos concordam nisso, ok? E principalmente que a maior parte dos estudiosos também dizem que é anjo, como você disse, como o Pember diz e outros também dizem, ok? Eles acreditam que Jesus foi lá proclamar, foi lá dizer, olha, eu vim anunciar a vocês rebeldes que pela encarnação
morte e ressurreição, ok? A criação, o cosmos, foi remido por Deus. E já vocês não têm nenhum tipo de poder contra a autoridade da palavra de meu Pai. Porque o que acontece? Quando o diabo peca, pastor, ele não peca contra a santidade de Deus. Ele peca contra a autoridade de Deus. E existe uma grande diferença entre eu pecar contra a santidade de Deus e eu pecar contra a autoridade de Deus. Quando eu peco contra a santidade de Deus, eu estou falando acerca de poder. Eu pequei contra o poder, eu pequei contra a santidade. Eu estou falando de coisas de comportamento. Eu estou falando do fator comportamental. Meu comportamento feriu a santidade de Deus. Agora, quando eu peco contra a autoridade de Deus, o crime é muitíssimas vezes mais grave. Por quê? Porque o poder de Deus tem ligação com a obra de Deus, ok? Mas a autoridade de Deus tem a ver com a sua própria essência, com o seu próprio ser. Então, quando eu peco contra a autoridade de Deus, é como se eu pecasse contra a essência divina. Então, é mais difícil que eu tenha perdão. Quando Satanás pecou, ele pecou contra a autoridade divina, ok? Ele pecou contra a autoridade divina. E o que aconteceu aí? Resultou num crime que não pôde ser perdoado. As pessoas às vezes pensam que Deus não teve paciência com os anjos, né? Eu acho que uma pergunta boa a se fazer, uma pergunta que deve ser feita por quem estuda a palavra, é essa. Se Deus foi capaz de amar o mundo a ponto de enviar o seu filho para morrer por ele, por que Deus não foi capaz de amar os anjos e preparar para os anjos alguma possibilidade de resgate? Não é uma boa pergunta? Sim. Ou seja, em que nós, os homens, somos melhores que os anjos, a ponto de o sacrifício de Cristo ter sido dado por nós e não por eles? Então, a primeira resposta que nós temos que entender é que Deus, quando amou, não amou só o homem, ele amou o cosmos, ele amou tudo. Agora, de tudo que Deus amou, só o homem pode dizer não para o favor de Deus. Só o homem pode dizer não para esse amor. Entende? Quando Jesus morreu, imediatamente o mar foi remido, os animais foram remidos, as árvores frutíferas foram remidas, o sol foi remido, a lua foi remida, as montanhas foram remidas. Tudo que foi criado foi remido na morte de Cristo, menos o homem. Para o homem ser remido, ele tem que crer naquele favor. Ele tem que crer no favor. Por isso que em Romanos, Paulo vai escrever o seguinte: aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, esse está salvo. Ok? Por quê? Eu preciso crer. Então, o homem foi o único ser de todo o universo que não foi imediatamente remido na morte de Cristo. Ele precisou exercer a fé, manifestar a fé no sacrifício, a fé no favor. Confessar como Senhor e crer no favor de Deus, crer na graça, receber por graça. Ok? Então, receber o favor. Então, tudo isso que você está falando agora. Quando Jesus desce lá, ele desce para proclamar: tomei de volta o reino. Então quando lá em João 3,16... Adão, por que esses anjos pecaram? Desculpa te interromper. Não, só sim, para não quebrar o raciocínio. Por que esses anjos pecaram na época de Noé? Porque Adão entregou o governo do mundo para eles. Ou para o líder deles, que é o diabo. Então, como o diabo é o príncipe desse mundo, quem governa esse mundo? Satanás. Então Jesus desceu para dizer: peguei de volta. Sim. Por meio da encarnação, morte e agora da ressurreição,
peguei de volta. Tanto que ele toma a chave da morte e do inferno. E entrega para Pedro. Eu não sei se ele entrega para Pedro, aí é outro estudo. Bom, então, lá em João 3,16, pelo raciocínio, quando diz Deus amou o mundo, ele amou a criação. Ele amou o cosmos, O exatamente. cosmos, não a criação. Então não pode dizer que é criação? Pode dizer que é criação. Só não os anjos. Ele amou tudo que ele criou. Tudo. Tudo. Agora, os anjos não faz parte dessa criação, da qual se refere em João 3,16. Os anjos fazem parte de uma primeira criação. Então foram criados antes. Que é uma chamada criação original. Sim, entendi. Agora fluiu legal agora essa. Entendi. Então, o Pember fala muito disso. Então, a chamada criação original. Então, os anjos não entram. Por que não houve remissão para os anjos? Por que Jesus não pôde morrer pelos anjos? Por causa do estado em que eles estavam quando eles pecaram contra a autoridade de Deus. Um anjo, ele é um espírito que tem uma alma. Ok? Então, um anjo, ele é um espírito que tem uma alma. Esse espírito angelical está provido de uma personalidade, que é a alma. E o estado dessa alma e desse espírito é eterno. O anjo, diferente do homem, ele não é temporário, porque o anjo não é mortal. Quando Deus nos criou, ele nos criou um pouco menor que os anjos. Mortais. Ok? Mortais. O que nos faz menor que anjos? A nossa mortalidade. Isso faz de nós, a priori, seres momentaneamente temporários, não eternos. Quando que eu volto para o estado eterno? Quando o meu espírito deixa o meu corpo. Lá em Tiago 2,26, não é isso que diz? Quando o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem é morto. Não é assim que fala? Então, quando que eu morro? Quando o meu espírito sai do corpo. Quando o meu espírito sai do corpo, pastor, eu volto para o estado eterno. Sim. A maneira que eu estiver, eu vou permanecer para sempre. Se quando eu morrer, eu fui resgatado por Cristo, eu estou eternamente resgatado. Se quando eu morrer eu não fui resgatado por Cristo, não tem o que eu faça. Eu estou eternamente condenado. Porque eu voltei para o estado eterno. E no estado eterno não tem mais o que fazer. Quando os anjos pecaram, eles já pecaram em estado eterno, tornando-se automaticamente pecadores eternos. É claro que automaticamente, aqui é uma palavra só para as pessoas entenderem, porque não existe nada automático no mundo espiritual, né? Mas eles se tornaram imediatamente pecadores eternos, ok? Por isso que quando Adão pecou, vê se a ficha cai, vê se entra no seu espírito isso aqui. Sim. Quando Adão pecou, Deus lançou ele para fora do jardim. Por quê? Porque Deus disse, eis que o homem é comum de nós, conhecendo o bem e o mal, ok? Para que não estenda a sua mão e coma também da árvore da vida e viva eternamente. Então, qual que era o medo de Deus? Que o homem, em um estado de pecado, e aqui medo também é força de expressão, é óbvio que Deus não tem medo, né? Qual era a preocupação do Senhor? É que o homem, em um estado pecaminoso, comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Em que estado? De pecado. Então, o homem se tornaria como um anjo, pecador eterno. Então, para proteger o homem, não foi para castigá-lo, para protegê-lo, Deus lançou ele fora do jardim. Essa é uma outra informação também, né, que toda a minha vida de cristão, de crente, eu aprendi que foi um castigo, o castigo de Deus estava aí na expulsão do homem do jardim. Né? Nunca foi castigo, foi só proteção. Pois é, a informação foi essa, porque justamente por ele não comer da árvore da vida,
né? Para que ele não Exatamente. pudesse comer, e foi o castigo dele para... Mas, na verdade, era uma proteção, porque se ele come da árvore da vida em pecado, ele se tornaria como um anjo, um pecador eterno. Então, para Deus proteger ele, lançou ele fora do jardim, para que ele fosse um pecador apenas temporário. Por isso que a redenção acontece enquanto você tem vida. E aí, nós cremos isso inconscientemente, porque Deus colocou esse testemunho no nosso espírito. Quer que eu te prove? Por favor. Se um cara bater de moto na sua frente e estiver agonizando para morrer, qual que é o primeiro impulso do seu espírito? Perguntar se ele se arrepende, se ele aceita Jesus. Por quê? Porque está no seu espírito o testemunho de que enquanto houver vida no corpo, há possibilidade. É verdade. É verdade. É isso aí. Mas depois que morre, já não há mais possibilidade. Depois que morre, da maneira que tiver, permanece. Entendeu? Então é isso. O senhor... Pastor, faça suas considerações finais aí, que eu vou subir outra pessoa aí com a gente. Tá bom, tranquilo. Bom, Pode fazer. Foi uma bênção, tirou totalmente a minha dúvida aqui que tinha. O boot agora não tá mais, né? Então, quando chegou nessa parte aí, eu fiquei meio preocupado, mas graças a Deus teve luz, teve revelação aqui hoje, e eu estou muito feliz com isso. E ó, eu estou na Escola do Reino, né? Tô sempre aí acompanhando. 18 de abril, eu vou começar o estudo do Apocalipse, né? Eu vou ensinar os 22 capítulos do Apocalipse, em 2 etapas. Uma primeira etapa, nós vamos estudar os primeiros 11 capítulos, e numa segunda etapa, os segundos 11 capítulos. Os primeiros 11 capítulos vai dar a ascensão de Jesus até o início da grande tribulação. E o segundo 11 capítulo vai do início da grande tribulação até o novo céu e a nova terra. Esse mundo que há de vir é outra coisa que a gente precisa estudar. O povo não tem ideia de como vai ser o mundo que há de vir. Ou seja, o mundo futuro, essa nova terra, esse novo céu, essa nova terra. Precisamos estudar também, vamos falar muito sobre isso, tá bom? Tá bom, pastor. Um abraço, foi uma honra, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser participar ao vivo também, manda seu convite aí, mas esteja preparado, já sentado, com o telefone preparado na sua frente, que aí eu vou chamar você também para participar ao vivo comigo aí. Seja pronto, vamos chamar mais um aqui. Podia chamar uma irmã agora, é só a irmã mandar o convite. Se a irmã mandar o convite, eu chamo. Estou chamando aqui, vamos ver. Aí, ó, não se ligou, vou chamar outro. Vamos chamar outro, porque eu aceitei aqui o convite, mas a pessoa não atendeu. Então vamos ter que esperar por outra pessoa. Vamos lá. Outro irmão aqui. E se as irmãs quiserem, é só mandar o convite que eu chamo as irmãs também, não tem problema não. Posso chamar a irmã também. Cadê o varão? Eita, varão. Tá pondo a camisa. Tá pondo a camisa. Pegamos. Achou que eu não ia chamar, não é? E aí, irmão? Qual que é o seu nome? Pra gente começar? Tô sem óculos. Conhecer aí. Bom, Max Luciano. Irmão Max Luciano, Deus te abençoe, varão. Amém, pastor. Pastor, que honra. A honra é minha. A honra é minha. Você tá falando de onde? Simões Filho, Bahia. Simões Filho, Bahia. Ó, glória a Deus, hein, rapaz? 23 quilômetros. E aí, rapaz, eu já fui pregar em Feira de Santana, já fui pregar em Salvador. Ah, tá faltando vir aqui então, hein? Aí ainda não fui, não. Não fui, não. Tem vontade de ir aí, tem vontade de ir numa cidade também, chama Paulo Afonso.
Paulo Afonso é o norte, né? Eu tenho vontade de ir lá também, porque eu tenho um amigo que mora lá. Fala muito bem de lá. Varão, nós estamos aqui respondendo perguntas. Tem alguma pergunta aí? Rapaz, eu tô fazendo um estudo, até hoje a gente já teve, eu quero de antemão também te agradecer que sempre você está me respondendo algumas Amém. dúvidas. Muito obrigado Obrigado. pela sua humildade e realmente eu tenho que falar com o pessoal aí que está ouvindo o senhor, que você não apenas ensina, né? Você realmente tem a prática do que Jesus falou, né? Não só fazer como ensinar, e tem essa coisa do reino de realmente ser amigo, ouvir, e eu tenho aprendido muito com o senhor. Glória a Deus por isso, Varão. Glória a Deus. Fico Rapaz, eu feliz e agradeço a Deus. não tava preparado não, não botei meu óculos nem nada aqui, mas vamos lá. Não tem problema. Ó, Os como que você, solta. você que está mandando o convite para eu te chamar, acredite que eu vou te chamar, já fique preparado. Pastorzão, Sim, então, há algum tempo eu tenho estudado sobre, não quero causar polêmica, mas algumas coisas que eu tenho estudado sobre o sistema babilônico, né? E certo. até cheguei a conversar com alguns amigos meus, professores de escatologia, sobre que eu acredito que o império que trouxe mais dano ao reino espiritual, ao povo de Deus, foi a Babilônia. Pelo fato, aí eu justifico pelo fato de que o Egito ele teve a sua particularidade, mas o povo ainda tinha a sua identidade. Né? O povo, querendo ou não, sabia que era judeu. Porém, em Babilônia, na hora de voltar, muitos não voltaram. Né? Muitos preferiram ficar lá com suas empresas, com a sua vida cotidiana normal. E então, assim, eu acredito que a ideologia que fluiu, né? Isso eu estou falando da Babilônia já o segundo império de Nabucodonosor. Mas a gente tem uma história aí desde Números, capítulo 11, né, pastor? Capítulo 6, capítulo 11. Né? E aí eu queria que o senhor contribuísse para a gente aí, porque assim, eu acredito que essa visão comunista, né, e aqui eu não estou falando de política moderna, eu estou falando de uma história espiritual, estou falando no âmbito espiritual. Essa questão de comunismo, essa questão que hoje a gente conhece como marxismo cultural, né, que é essa questão de ir contra a religião, contra Deus, todo mundo se unir, lembra muito o ensinamento e as ideologias dadas por Niroge, né? Deixa eu tentar te passar um pouquinho do que eu penso sobre esse assunto e de onde eu penso que nós somos mais atacados, em que e como, tá? Eu penso que quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles saíram falando hebraico. O idioma egípcio não era uma língua forte. Não se tornou uma língua forte. Então, tente imaginar a potência que foi o Egito e a falência que foi a língua. Porque em Israel hoje, no século 21, eles falam que língua? O hebraico. E no Egito fala árabe. Vê a Eu estou diferença? entendendo. A questão cultural deles não foi forte. Exato. Já os babilônicos fizeram que o povo hebreu perdesse o seu idioma. Perfeito. E a linguagem, mais do que a cultura, determina o nosso futuro. Nós estamos caminhando para uma igreja de degradação, que é Laodiceia. Qualquer estudioso vai falar para vocês sem medo de errar
que Laodiceia, a igreja do fim, é uma igreja totalmente degradada. Ok? E por que essa igreja caminha para a degradação? Ela caminha para a degradação por causa da linguagem que ela está adquirindo. Ok? Ou a linguagem, melhor dizendo, que ela não adquiriu. Perfeito. Vou tentar me explicar. Lembra que quando os cativos de Israel chegaram na Babilônia, ok? Um dos princípios fundamentais foi que aqueles que eram mais inteligentes, mais sábios, mais nobres, mais instruídos, tinham que transferir conhecimento aos babilônicos. Por sua vez, o interesse real dos babilônicos era ensiná-los na cultura babilônica. Entende? Então tem uma jogadinha. Ah, me ensina seu costume. Não, que na verdade eu quero implantar o meu em você. E a prova é que quando você chegava lá, numa corte real, igual chegaram Ananias, Misael e Azarias, né, e Daniel, qual foi a primeira coisa que fizeram? Mudaram o seu nome. Abelsazar, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Nomes babilônicos. E geralmente nomes que estão ligados às suas entidades divinas, seus deuses, suas divindades. E assim querendo ofuscar a cultura do povo. Israel é um povo que não tem cultura. Israel é um dos únicos povos do mundo que não tem cultura. Israel, por exemplo, no Brasil, é cultural a feijoada, sim ou não? Sim. No Peru é cultural o ceviche. Na Bolívia é cultural comer milho, ok? Em Israel não é cultural não comer carne de porco. Eles não comem carne de porco por causa de uma revelação divina. Então Israel não tem uma cultura, Israel tem uma revelação. Não, você está falando quanto à carne de porco. Quanto a qualquer coisa. Em Israel tudo se faz ou não se faz por causa de uma revelação. Bom a gente ouvir isso aí. É claro, porque olha bem, por que em Israel eles comem cordeiro na Páscoa? Porque Deus mandou, não é cultural. É uma revelação. Entende? Isso não é cultura. Diferente dos outros povos que têm uma cultura, Israel tem uma revelação de Deus. E isso é uma diferença gigantesca. Ok? Então, quando os filhos de Israel saem da Babilônia, eles saem e muitos já não falam sua própria língua. E foram só 70 anos. Pensa que no Egito foram 430 e eles saíram falando hebraico. Com só 70 na Babilônia, muitos saíram sem falar a língua. Ok? Então, o que aconteceu com a igreja? Essa igreja que vem da restauração para a degradação. Ok? Porque a igreja de Filadélfia é a igreja da restauração. A igreja de Laodiceia é a igreja da degradação. A igreja adquiriu uma linguagem andrógina. Ela mistura a linguagem do velho pacto com a linguagem do novo pacto. Ela mistura a linguagem de quando ela era escrava com a linguagem de agora quando ela é livre. Ok? Por exemplo, quando na sua igreja você é chamado para uma oferta, eles te chamam para ofertar onde? No gasofilácio. Isso na sua igreja, então, a sua igreja é uma igreja boa. Eles chamam para ofertar no altar. E o altar é uma linguagem do velho pacto. Ok? Na sua igreja, e aí eu digo de uma forma geral, né? Não estou falando da sua igreja em si, eles falam, vamos ao templo. Nós não temos templos hoje. Ok? Templo é uma linguagem do velho pacto. Então,
Qual é o problema? Nós temos um problema de linguagem. Nós não aderimos à linguagem do novo pacto. Como você não adere à linguagem do novo pacto, a cultura do reino não consegue entrar em você. Porque a cultura se estabelece pela linguagem. Por isso você tem a impressão que a Babilônia foi mais danosa. E realmente foi. Porque tocou no ponto em que faz que a cultura vai migrando de geração em geração. No caso dos filhos de Israel, é óbvio que você tem pai de Israel que voltou para Israel, né? Totalmente ortodoxo, totalmente falando hebraico, né? Mas a ideia é essa. Quanto mais distante da linguagem do novo pacto. Nós falamos uma linguagem misturada entre velho e novo pacto. A nossa linguagem é uma linguagem andrógina, ok? A gente quer ir para o templo, a gente quer sacrificar no altar, a gente quer sacrificar, ok? A gente quer sacrificar. Sacrifício é uma linguagem do velho pacto. Jesus já sacrificou e falou que está consumado. Que você quer sacrificar mais o quê? Ok? Linguagem de velho pacto. Eu estou lutando pela minha salvação. Você está lutando pela sua salvação, Jesus morreu em vão, né? Você precisa lutar, não existe graça nisso. Então, nós temos uma linguagem misturada, uma linguagem diabólica. Essa linguagem é diabólica. A linguagem mesclada entre o velho pacto, entre a língua da escravidão e a língua da libertação, ok? Ela é diabólica, demoníaca. Então, e aí dá para a gente entrar aí naquele assunto lá de Nimrod? Será que é uma influência maligna desde aquela época? Você fala em termos espirituais, ou Nimrod, o homem, Nimrod? Eu acho que eu entendo, pastor, como uma questão ambígua, né? Porque Nimrod, ele é o criador de Babilônia, vamos dizer assim, né? De Babel lá. Uhum. E a intenção dele era unificar o povo, né? Isso é o que a gente vê no texto sagrado e na história. Unificar o povo contra Deus, né? E aí a gente vê, ao discorrer de toda a Bíblia, o pensamento de homens unificar o povo, né, contra Deus. E aí a gente vê até, como eu falei no princípio da minha fala, que eu falei com relação... Essa tentativa de Nimrod, de uma rebelião corporativa contra Deus, é a quarta queda do homem. É a quarta queda do homem, a rebelião corporativa contra Deus. Que Nimrod vai organizar. Que foi um poderoso caçador diante dos homens e contra a face do Senhor nosso Deus. Existem forças espirituais que se identificam com figuras humanas e acabam tomando para si esse apelido, mas você não tem na Bíblia uma entidade espiritual maligna com esse nome Nimrod. Você tem um homem, ok? Igual o pessoal não fala muito comumente espírito de Jezabel, mas o que a Bíblia fala é doutrina de Jezabel, é diferente. Sim. É ensino de Balaão e ensino de Jezabel. Doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão. Entende? Então é diferente. Porém, claro que forças espirituais são depois nominadas com o nome dessas personagens que identificam por causa do mesmo sistema de ação, por causa da mesma forma de agir. Pode-se até se dizer que essas pessoas agiram influenciadas por essas forças espirituais, ok? Mas o Nimrod, quando tenta a rebelião corporativa contra Deus, ele descobre algo que tem tudo a ver com o que eu estou te falando. Lá em Gênesis 11, vou te mostrar o que Deus fala em Gênesis 11. Deixa eu pegar o óculos aqui. Pode pegar, tá à vontade.
Gênesis 11. Tá com óculos? Agora sim. Consegue ler agora? Vamos lá. Sim? Sim. Versículo 1. Versículo 1, leia. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, E toda a aconteceu, terra tem uma mesma maneira de falar, ok? Uma mesma língua, uma mesma fala. Vai lá. que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E diz, versículo 5, versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não estejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o É uma Senhor. afronta contra Deus. Eles estão afrontando diretamente, ok? Isso aqui é um Sim. pecado contra a autoridade de Deus. Vai lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a terra que os filhos dos homens edificavam. E o A Senhor torre. disse, isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que Ou os filhos seja, dos homens edificavam. era uma cidade e uma torre. Exato. Vai lá. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. O povo é E o isso, quê? E todos têm uma mesma? língua. Aham. Isto é, isto é, que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles inventarem fazer. Então, olha o que, é que Deus está revelando. A força do que eles vão fazer está na linguagem. Com a linguagem certa, não tem nada que eles queiram fazer que eles não consigam.